Boa noite. Está no ar mais uma vez o programa Horizonte Debate. Preconceito, desafios que a sociedade ainda enfrenta, sentimentos e ações que não deveriam mais existir. Afinal, somos todos iguais, apesar das diferenças culturais. No programa de hoje vamos conversar sobre consciência negra, a história e cultura afro-brasileira e as políticas públicas para combater o racismo no Brasil. Então, ajude-nos a fazer este programa. Não saia daí, o Horizonte Debate está só começando. Participam conosco o coordenador de políticas pró-igualdade racial de Minas Gerais, Clever Machado, a professora de História e pesquisadora Luana Tolentino e o professor de Direito da Unipac de Bom Despacho, Hudson Freitas. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre consciência negra. Então, mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse programa. No último dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra. Luana, qual a importância desse dia para o Brasil? Eu acho que é um dia para valorizarmos, celebrarmos a cultura, a história da população negra no Brasil e refletir também a respeito dos nossos desafios, das nossas dificuldades que, infelizmente, enfrentamos ainda no dia a dia. Normalmente se faz ou se fez, mais uma vez esse ano, alguma crítica às celebrações, ao Dia da Consciência Negra? Olha, eu gosto muito do Ariano Suassuna quando ele diz que é um realista esperançoso. E eu também me vejo assim, uma realista esperançosa. É claro que a situação do negro no Brasil ainda é uma situação de violência, de exclusão, mas eu prefiro pensar que, principalmente nos últimos 20 anos, nós tivemos muitas conquistas. Então, eu prefiro ter esse olhar para frente, né? A gente pensar que no ano passado a gente teve a aprovação da lei de cotas. Esse ano nós estamos comemorando os 10 anos da Lei 10.639, que institui que a história e a cultura africana e afro-brasileira deve ser ensinada em sala de aula, a criação de órgãos como o CEPI, o crescente número de núcleos de estudo sobre a população negra. Então, eu prefiro pensar que nós estamos caminhando. Ou seja, então há muita coisa boa, de fato, para celebrar. Claro. Hudson, e do ponto de vista da legislação, o que podemos celebrar com relação a essa dívida histórica do nosso país? Principalmente a partir da Constituição de 1988, que está aí comemorando seus 25 anos, a gente tem uma questão mais forte, mais importante na tratativa da questão do negro no Brasil. Do ponto de vista jurídico, especialmente do ponto de vista do direito penal, além do direito constitucional, o racismo passa a ser considerado já desde a Constituição como um crime inafiançável e imprescritível. Está previsto exatamente no artigo 5º da Constituição, no inciso 42, que é no capítulo que fala sobre os direitos fundamentais. Então, isso já é um avanço, E a legislação infraconstitucional veio logo em seguida, veio em 1989, com a Lei 7716, que vem exatamente regulamentar esse dispositivo constitucional e definir, tipificar exatamente os chamados crimes raciais, contra os negros e contra outras etnias, como os índios, também a tipificação do crime de discriminação contra a origem nacional, a questão do nordestino, que é muito evidente aqui, com o preconceito principalmente em São Paulo, ou com os estereótipos do gaúcho, ou do amazonense, ou coisa que seja. Então, essa lei que veio regulamentar esse dispositivo constitucional, ela abraça a questão do negro e expande também para a questão de preconceito racial e étnico e até mesmo religioso. Talvez comece com os negros justamente por essa questão histórica que foi a escravidão, Bom, vamos conversar mais sobre isso. Clever, durante o período da escravatura, da escravidão, houve muita resistência da parte dos negros. Hoje, por exemplo, quem vai a Palmares, em Alagoas, Quilombo dos Palmares,
ali, respira história, respira vida humana querendo sobreviver, respira luta cultural digna do povo negro. O que representa os quilombos na história do nosso país? Veja bem, Padre Márcio, os quilombos são símbolos da resistência. Zumbi de Palmares, onde a gente comemora o 20 de novembro em memória a ele, né, referenciando e homenageando ele, um grande líder, mas não foi só em Alagoas, em Palmares, que teve resistência. Em Minas Gerais também nós tivemos um grande número, por que não dizer, uma confederação de comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. E essas comunidades persistem ainda hoje? Exatamente, padre. Até hoje, em Minas Gerais, nós temos cerca de 520 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais. Lamentavelmente, poucas, ou por que dizer não, apenas uma tem o título da terra, conforme garantido no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 68 da Constituição. Então, só um minutinho, eu lhe dou a palavra já. Então, nesse sentido, Hudson, a nossa democracia ainda precisa de crescer, verdade? Sem dúvida. Não só com relação aos negros, né, às comunidades quilombolas, mas também com relação à demarcação de terras indígenas. Às vezes eu digo assim, pode me corrigir, se necessário, que a nossa democracia ainda está engatinhando, ela é muito jovem. Aquilo que é garantia, vamos dizer, na lei, ainda não é efetivação real, não é verdade? Sem dúvida. Mas a questão da efetivação da lei, quer dizer, a eficácia legal, que é realmente a grande questão, né, a ser mais discutida e implementada. Porque a questão é de fundo social, a questão é de fundo cultural. A lei, por si própria, ela não é um ser que está em algum lugar, que possa fazer alguma coisa por alguém. Né? A lei é uma criação cultural também, é uma criação social. Né? E quanto mais nós todos incorporarmos esses ideais, então, mais ela se torna eficaz. Aí o senhor quer dizer que há o papel da sociedade, o papel dos vários setores. De um lado, políticas públicas, aqui na defesa do Clever. De outro lado, papel de resistência negra e papel da sociedade como um todo. Sem dúvida. Tá certo. Bom, voltando às comunidades quilombolas, como que essas 520 comunidades, elas têm acesso, por exemplo, a questões básicas? Educação, saúde? Elas vão passar a ter direitos específicos, como inserção delas no programa Brasil Quilombola, a partir do momento que elas são certificadas. Então, elas têm que fazer um processo de autodeclaração. A partir desse processo de autodeclaração, é encaminhado para o órgão governamental a essa solicitação de autodeclaração enquanto comunidade quilombola e é emitido pela Fundação Palmares, que é o órgão vinculado ao Ministério da Cultura, e eles emitem uma certificação. Essa certificação já dá para eles o direito a ter um tratamento diferenciado, ou seja, eles passam a ter uma possibilidade de receber do poder público, tanto do governo federal, do governo estadual e dos municipais, políticas públicas específicas para essas comunidades. Agora, essas comunidades têm consciência disso? Algumas têm. Porque, eu vou dizer para o senhor, a dificuldade de ter estes conhecimentos, dessas informações, dificultam com que estas comunidades façam sua autodeclaração. Então, veja bem, de 520, apenas 185 comunidades é que têm essa certificação. O que é que acontece com essas outras que ainda não foram certificadas? Exatamente falta de acesso às informações. Ok, bom, vamos aprofundar um pouquinho aqui comigo, Luana. A modernidade, ela funciona justamente a partir de um tipo de pensamento, ou seja, nós somos sujeitos, é o pensamento da consciência, né? O que significa, então, do ponto de vista cultural, consciência negra? Eu acho que é emocionante falar sobre isso, eu sei. Eu acho que é isso mesmo, a consciência, a ideia, o pensamento da nossa história, do que nós somos, do que nós passamos e a necessidade de afirmarmos a nossa identidade, até mesmo para reivindicar os nossos direitos. Agora, você é professora, no seu trabalho, por exemplo, em sala de aula, as crianças chegam com muito preconceito? Sim, e aí o que me deixa muito feliz é que à medida que esses preconceitos, os estereótipos vão sendo desconstruídos. Então, ao longo do ano, agora, né, a gente já está quase em dezembro, eu poderia citar inúmeros casos assim, de alunos que hoje se autodeclaram, se afirmam, que se orgulham
né, de serem negros, coisas que no início do ano eu consigo visualizar assim uma baixa estima muito grande, uma não aceitação. Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental nessa construção da consciência negra. Aliás, eu acho que o futuro de um país, ele passa pela escola, ele passa pela educação, que começa na família, né? Bom, eu tenho aqui, Cléber, o Estatuto da Igualdade Racial. Como que surgiu o Estatuto? Quais são as suas metas? O que ainda não se efetivou desse Estatuto? Fala um pouco para nós. Sim. Então, o Estatuto levou anos para ser aprovado. Ele é fruto de uma proposta de um senador, Paulo Paim, um senador negro, o único senador negro do Brasil, para vocês terem uma ideia. O negro está fora da política, né? Se nós formos buscar nas casas legislativas, vamos ver um número pequeno de população negra. Ou seja, para você ter uma ideia, em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, nós só temos 2 negros. Então, o Estatuto é uma proposta do senador Paulo Paim e ele vem trazer para a população negra garantia dos seus direitos. Então, vamos fazer uma coisa, vamos descansar um pouquinho e voltamos a falar desses direitos fundamentais dos negros no próximo bloco. Bom, antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também e expresse essa comunhão com a Mãe Igreja. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Consciência negra. O que você pensa a respeito? E o racismo ainda existe? Então mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Bom, retomando a nossa conversa, Cléber, você falava dos objetivos do Estatuto da Igualdade Racial. Você poderia falar daquilo que já foi alcançado e das metas ainda a serem alcançadas? Certo. O que nós conseguimos com o Estatuto? É a garantia que a população negra tenha acesso de direitos e oportunidades da mesma forma que a outras etnias. Isso foi necessário porque a universalização dos direitos fundamentais, a população negra não tem acessado. O que foi de positivo disso tudo? É que se instituiu a política de promoção da igualdade racial. E foi criado um sistema, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A Luana, no princípio, até falava da criação da CEPIR, que é a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, onde a CEPIR tem coordenado nacionalmente essa política. E o que é o sistema? O sistema, então, é composto pela CEPIR Nacional, pelo Conselho Nacional, pelo Fórum Intergovernamental de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que faz a discussão transversal dentro dos ministérios, as conferências nacional, estadual e municipal, e isso vem descendo para os estados e municípios. Minas Gerais, em 2005, durante a realização da primeira Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, assinou um termo de adesão junto ao governo federal, propondo instituir a política de promoção da igualdade racial aqui em estado de Minas Gerais. Veja bem, o que veio significar isso para Minas? Então, na época, o governador ele criou o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial para fazer o controle social, propor políticas públicas dentro do que está colocado dentro do Estatuto. Em 2011, um dos primeiros atos do nosso atual governador, Antônio Anastasia, foi criar a Coordenadoria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Onde você trabalha atualmente? Onde eu estou coordenando atualmente. Ok. Fruto de uma demanda proposta pelo Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Então, ou seja, há um cenário muito positivo aí para a consciência negra, né, Luana? Bom, eu queria ouvir o Hudson. Veja bem, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Olha, todas essas legislações que talvez se possam chamar de complementares, elas são um sinal de que algo ainda falta para a nossa democracia? Pode ser visto dessa forma, né, até pela pouca implementação prática que a gente vê em termos universais,
Mas a gente pode ver, eu gosto de dizer que toda moeda tem dois lados. A gente pode tentar construir esse caminho também olhando por outro lado. Isso também pode ser visto como um avanço, né? O direito se esforçando, através do processo legislativo, da criação de normas específicas, a abraçar a evidência do pluralismo, que é algo que vem da nossa própria Constituição de 88, que abraça uma democracia que tem como um grande pilar o reconhecimento exatamente do pluralismo. Então, tratar essas questões a partir da legislação como medidas afirmativas que vão poder chegar a cada minoria que a gente encontra nesse seio plural, que é a sociedade brasileira, e tentar construir a efetividade dessas normas a partir da universalização e implementação dos direitos fundamentais. Ok, de qualquer forma, representa um amadurecimento da nossa democracia, né? Ok, Luana, vamos falar de preconceito racial. O que é racismo? É a ideia de que existem raças superiores umas às outras, né? Que, infelizmente, as pessoas acreditam nisso ainda. Ok, então vamos dizer assim, a antropologia cultural, ela tem uma visão, há tendências. Existe uma cultura superior à outra? Não, claro que não. Tá, a cultura, então, vamos dizer assim, cada povo tem a sua cultura e cada cultura tem a sua dignidade. Aliás, Papa Francisco, na sua exortação, que foi lançada esses dias, ele vai dizer que a verdade pode ser expressa de forma, ou de várias formas, ela é multiforme. Não que exista várias verdades, mas as formas culturais podem ser variadas, né? Então, nesse sentido, o preconceito racial é crime, Hudson? Preconceito racial, a prática, né, a externalização do preconceito racial é crime. O que a legislação prevê nesse caso? A Constituição já prevê, eu já disse aqui no bloco anterior, né, no artigo 5º, inciso 42, e a legislação regulamenta esse dispositivo, que é a Lei 7716 de 1989, com uma série de alterações e incorporações até 2012. Teve uma última legislação aí que também incorporou alguns elementos. Mas toda prática que se coloque na forma de exclusão, por exemplo, proibir o negro, ou o judeu, ou o índio, não é? Por questão étnica, racial ou religiosa. Proibir acesso a essas pessoas a espaços privados ou públicos, a empregos públicos ou privados, teatro, cinema, clube, enfim. Alijar essas pessoas pelo motivo, né, do preconceito racial é crime. As penas variam de 1 ano a 5 anos, com algumas majorações que podem ocorrer dependendo da circunstância. Enfim, algumas legislações chegam até 8 anos. Né? Enfim, é crime, que é um esforço do direito de tentar lidar de forma enérgica, né, para tentar reconstruir essa história. Nesse sentido, nós tínhamos falado de dívida histórica, de situação, vamos dizer assim, de pagar essa dívida. Agora, quais são as causas históricas que poderiam ser levantadas, Luana, com relação ao racismo? Assim, no nosso caso, claro, com relação aos negros. Primeiramente, que quando os africanos chegaram aqui no Brasil, né, havia a ideia de que eles eram seres inferiores e por isso deveriam ser escravizados. Então, essa ideia, ela permanece muito viva, né, no imaginário das pessoas ainda. Porque a partir do momento que eu excluo, que eu discrimino, eu acho que eu só faço isso porque eu acho que a pessoa é inferior a mim. Então, eu costumo dizer que o século XIX, né, quando foi lá abolida a Lei Áurea, ele está muito presente no nosso cotidiano. Luana, veja bem, naturalmente, preconceito é detestável, do ponto de vista racional, vamos dizer assim, é ridículo o preconceito, significa um apequenamento do ser humano, significa que a pessoa pensa muito pouco quem faz preconceito, sobretudo preconceito racial. Mas veja bem, uma cultura, ou cada cultura, tem seus costumes, tem o seu ethos, tem o seu arcabouço referencial, né? Mas, por exemplo, os italianos riem de os brasileiros comerem arroz com feijão. Os brasileiros riem dos italianos, brincam, fazem chacota, porque comem muito macarrão. Como que você vê isso? De uma cultura para com a outra. Porque, do ponto de vista da ciência, o ser humano precisa de carboidrato, proteína, fibra, sais minerais, vitaminas. Não interessa a fonte. Pode ser no macarrão, na batata, no arroz com feijão. Como que você vê isso? Eu acho que chamar de brincadeira é uma forma de justificar, de esconder o preconceito. Então, eu acho que, na verdade, as pessoas usam muito desse artifício, né? Hoje se fala muito nessa questão do politicamente correto. Tá. Então, agora, há preconceito e preconceito. Uma coisa é um preconceito, por exemplo, com relação a um costume alimentar de um povo, de um país.
Outro é excluir uma raça da participação na sociedade, o que aconteceu na escravidão. Bom, tenho aqui a participação da Graça Andreata. Ela diz assim: hoje, se me colocam para julgar um racista, um ladrão ou quem matou outra pessoa, fico em dúvida qual é o pior, e minha tendência seria condenar o racista. Por isso não sou advogada. Sou a favor das cotas até que se estabeleça a cultura da igualdade e sou contra qualquer tipo de preconceito, mas abomino a falta de ética dos que lutam por direitos e se esquecem de que a cada direito correspondem muitos deveres. Clever, por favor, você que é das políticas públicas, algum comentário? Sim, ela está de parabéns e é isso mesmo. Infelizmente falta ética, né? Mas as questões étnicas raciais estão aí colocadas, o movimento social está aí demandando para o governo e os governos estão ouvindo, então nós podemos dizer que estamos conquistando. A população negra durante vários tempos esteve alejada dessas políticas, esteve excluído, mas estamos aí conseguindo conquistar os espaços e espaços têm que ser respeitados, esses direitos da população negra. Ok, Graça, fraterno abraço, obrigado pela participação. A Mônica Melo diz que preconceito é horrível. Precisamos primeiro conhecer as pessoas para depois medir seu caráter. Doutor Hudson, algum comentário? Isso me lembra o famoso discurso "Eu tenho um sonho", do Martin Luther King, né, na sua luta, na sua cruzada contra o racismo nos Estados Unidos. Né? A frase emblemática, mais ou menos assim, né? Eu tenho um sonho. Eu sonho que meus filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter. Então, acho que esse comentário ele é muito bem-vindo e ele se encaixa muito bem nessa filosofia da igualdade entre os seres humanos. Né? Aliás, esse é um discurso que se faz para qualquer tipo de preconceito. Alia-se ao preconceito, ou defende-se o preconceito, ou tenta-se justificar o preconceito pelo caráter. Vamos dizer assim, o caráter é uma construção comunitária, o sujeito na objetividade no mundo e nas nossas relações que estabelecemos uns com os outros. Ali construímos nossos valores. Então, ele não é dado pela raça, ele não é dado pela religião, nem pela opção sexual e assim por diante. Né, Luana? Bom, Mônica Mello, obrigado pela participação. Rapidinho, a Isa Carlina diz: palavras são palavras, na hora de se casar é que são elas. Chega um filho ou filha em casa e diz que vai se casar com um negro ou uma negra, para escolher um par nem se nota a existência ou a diferença. Na escola, os alunos, quando brigam, na hora da ofensa, um diz para o outro que ele é namorado de uma negra. A ofensa é mortal, a vítima chora, as crianças reproduzem o que aprendem em casa. Luana, isso é verdade? Com certeza. Tanto é que se você faz um levantamento dos dados sobre a educação da população negra, da criança negra, você vai ver que a criança negra ela tem um número maior de evasão, de repetência, ela tem um rendimento inferior às demais crianças, justamente em função da discriminação, do preconceito que ela sofre na escola. Agora, a escola reproduz esse preconceito por vezes? Olha, a escola é parte da sociedade. Então, se nós vivemos um país racista, automaticamente a escola vai ser racista também. Ou seja, não tem como fugir do mundo e nem das tendências culturais. Por mais que nós tomemos distância para analisar esta ou aquela tendência cultural, ela faz parte de mim e eu faço parte dela também. Né? Bom, Isa Carlina, obrigado pela sua participação. E nós vamos para um breve intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Consciência Negra é o tema do programa de hoje. Mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o coordenador de políticas pró-igualdade racial de Minas Gerais, Clever Machado.
a professora de História e pesquisadora Luana Tolentino e o professor de Direito da Unipac de Bom Despacho, Hudson Freitas. Bom, retomando a nossa conversa, Clever, você acha que o Brasil pode ainda ser considerado um país racista? Foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, sobre se o Brasil era racista. 100% respondeu que sim. Aí foi feita a pergunta, quem é racista no Brasil? Ninguém quis responder ser racista. Então, ainda existe o racismo individual e ainda existe o racismo institucional. Quando uma população deixa de ter acesso a determinados bens e serviços por causa de sua cor, sua origem étnica. Claro, e nisso aí às vezes há muito exercício de poder, né? Em determinadas áreas de administração daquilo que é público, é como se fosse um favor que vamos dizer assim, seja o município, seja o Estado, fizesse por aquela população, quando, na verdade, está apenas realizando direitos daquelas pessoas. Bom, Luana, no cotidiano, quais são as principais formas de racismo? Ele é, assim, um racismo velado, escondido, ou é um racismo ostensivo, que, de fato, sou racista, autêntico e pronto? Ou existem os dois? Seguramente. Eu acho que o nosso racismo tem a característica de ser velado, está ali nas entrelinhas. Mas o que eu observo é que nos últimos anos ele tem se mostrado cada vez mais violento, mais direto, mais virulento mesmo. Então, eu acho que a partir do momento que ele é velado, torna-se quase um inimigo invisível, né? Mas, como está acontecendo hoje, que o embate está cada vez mais ferrenho, eu acho que as armas, né, para poder combatê-lo, tornam-se até mais eficazes. Você falava de algo muito interessante, que é a questão educacional, ou seja, o papel da escola, o papel da família, onde se geram os primeiros valores. O Clever tem defendido as políticas públicas e o Hudson aponta para nós o cenário jurídico que já favorece a isso. Mas tem uma dúvida, Hudson. Por exemplo, no mercado de trabalho, ainda acontece que um cidadão negro que exerce a mesma função que o cidadão branco venha receber menos? Acontece. E, de novo, na maioria dos casos, de forma velada. A dificuldade da implementação da legislação que prevê isso como crime, inclusive, é a questão probatória. Como a coisa é feita de forma muito velada, muito sutil, né? Às vezes até em tom de assédio ou de ameaça, né? Você vai perder seu emprego, não mexa com isso, ou coisa que seja, acaba sendo difícil de implementar. Mas a sutileza também acontece no sentido de que mesmo a pessoa negra tendo a mesma ou até mais qualificação do que o seu concorrente a um cargo de promoção, por exemplo, ele é alijado do processo. Ele não alcança, né, uma determinada promoção. Isso faz com que ele continue ou permaneça estagnado no mesmo nível e continue ganhando menos, né, e não tem uma projeção na carreira dentro de uma empresa, por exemplo. Nesse caso, por exemplo, não valeria, por exemplo, sei lá, um laudo de um médico, de um psicanalista, pelos males que ele está sofrendo ali no trabalho? Dependendo da situação, é possível. Isso seria uma forma de se comprovar um assédio, né? Por conta de prática de crime racial, né? De ofensa racial, de tratamento racial, de discriminação racial. Tá. Agora, já que você está falando, uma outra questão que me vem. São os crimes de ofensa racial, de racismo pela internet. O que a legislação prevê? Da mesma forma como o racismo no contato direto, né, pessoal ou interpessoal é considerado como crime, agora também a legislação abraça qualquer meio de divulgação, de informação ou de comunicação social, inclusive eletrônicos. Não só físicos, né, como papel, revista, jornal ou televisão, rádio, mas também pelas redes sociais ou pela internet, propaganda na internet, pelo veículo da internet. Né? A prática de crime também pode ser apurada como sendo feita pela internet, não tenha dúvida. Luana, uma questão interessante. O povo brasileiro gosta muito de novela. Deve ter muita gente que deixou de ver nosso programa nesse exato momento para ver a novela lá. Enfim, você acha que esse cenário das telenovelas tem favorecido ou tem combatido o preconceito? Décadas atrás, o negro aparecia ali como empregado, doméstico, jardineiro, etc. Hoje, existe uma igualdade de papéis? Como que você vê?
Eu vejo que hoje o negro continua tendo papéis determinados nas telenovelas. Então, a mulher negra, ou ela é a mulata, ou ela é empregada doméstica, raramente sai disso. E caso o homem negro, ou ele é jardineiro, ele é um ladrão, ele é alcoólatra, um motorista. Então, Isabel Filartes, Thaís Araújo, são exceções? Sim, e uma coisa que eu falo sempre, nós não queremos exceções, nós queremos regras. Porque uma vez que a população negra é mais da metade da população total do Brasil, uma novela com 60 personagens, ela tem 2, 3, 4 personagens negros, então nós estamos subrepresentados. Ok, já houve, então, na sua visão, uma melhora, mas o preconceito ainda existe também ali. Bom, eu tenho a participação aqui da Isabel Cris Moura. Nós somos filhos do mesmo Deus e não aceito falar mal de nenhum negro, pois somos iguais diante do nosso Pai Criador. Hudson, comentário, por favor. Olha, a nossa Constituição estabelece que o nosso país é um Estado laico. Então, isso significa que juridicamente, constitucionalmente, nós abraçamos todas as religiões e até mesmo quem não queira tê-las, né? Então, eu dou parabéns pelo comentário de linha religiosa, de fundo religioso, e quero só somar com um argumento de fundo também científico, que já está mais do que comprovado pelos estudos da quebra do genoma humano, pelos estudos da genética mais atuais, em que não existem raças humanas. Do ponto de vista genético, o Homo sapiens é uma raça só. Então, existe uma única raça humana. Ou seja, o conceito de raça e a construção da discriminação racial é um discurso ideológico. Ok, uma bela contribuição. Social. Portanto, não há, vamos dizer, desse ponto de vista científico, raça, mas há diversidade cultural. Sim. Ok. Bom, Isabel Cris Moura, obrigado pela participação. O Rafilian Freitas, enquanto existir o ser humano, vai existir esta ignorância. O princípio de tudo isso, para mim, é a ganância pelo poder de domínio sobre os outros. Clever. O exercício do poder faz com que nós excluamos os outros, faz que criemos preconceito. Freitas está correto, padre Márcio. Infelizmente, o poder tem que sobrepor sobre os outros e aí eles utilizam o racismo para inferiorizar as pessoas. E isso é tão antigo que está até registrado nas escrituras sagradas, né? O racismo, a intolerância religiosa já vem lá das épocas da Bíblia, né? O primeiro crime, né, registrado foi exatamente por questões religiosas, né? Caim matou Abel. Temos lá também a história... Porque a oferta de Abel agradou mais a Deus. Exatamente. Tem lá também o racismo praticado contra Moisés, né, por Miriam e Arão. Eles criticaram Moisés exatamente por causa da esposa negra que tinha tomado para si, né? Então, tá aí, o racismo é muito antigo. Então, infelizmente, a gente até tem dificuldade de enfrentar esse racismo, exatamente por causa do poder. Então, é uma forma de exercício de poder também. Bom, Rafilian Freitas, obrigado pela sua participação. O Ismar Dias de Matos, Padre Ismar, os temas que tratam dos crimes contra a honra precisam ser bem delineados, pois são facilmente confundidos. Calúnia, artigo 138 do Código Penal Brasileiro. Difamação, artigo 139, e injúria, 140. Racismo é outra coisa e normalmente é confundido com essas três citadas. Doutor Hudson, socorra-me. Existe a distinção entre a chamada injúria racial, que é uma forma específica, qualificada de se praticar o crime da injúria, né? A injúria racial, ela está tipificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E existe a tipificação do crime de racismo, a prática de racismo, que é essa da legislação específica, que é a Lei 7716 de 89. Ok, Padre Ismar, obrigado pela sua participação. A Rita Cássia Oliveira, todos falam em igualdade, mas está longe disso acontecer. Vi um programa que mostrava quantos negros tinham na faculdade, ainda o número é bem pequeno. Infelizmente, há preconceito. A humanidade precisa abrir os olhos do coração e da alma para que realmente a igualdade aconteça. Luana, comentários, por favor. Há pessoas que ainda questionam esses números, né? Que a população negra está em desvantagem em relação aos demais segmentos da população. Mas hoje nós temos institutos de pesquisa como o IPEA, que é um instituto do governo federal, que sistematicamente tem feito pesquisas
e deixando as claras, né, que nós precisamos caminhar muito ainda para atingir essa igualdade. E eu acho que o fato de estarmos aqui hoje é parte do nosso compromisso de trabalhar, de contribuir de alguma forma para que isso realmente aconteça. Tá bom, um debate desse pode abrir caminhos, pode alargar horizontes, o papel da escola. Agora, o cidadão, no seu cotidiano, o que ele poderia fazer, Luana? Trabalhar na destruição desses preconceitos que não fazem o menor sentido. Né? Agora, o problema é que há muita gente que julga que faz sentido, né? Que negro nasceu para ser escravo, tem que ser escravo, que é raça inferior, e ninguém tira isso da cabeça da pessoa. Havia uma pergunta aqui muitíssimo interessante, que é a pergunta, que é o comentário da Jaqueline Comissário. Ela diz assim: como disse Gabriel o Pensador, racismo é burrice. Você concorda com isso? É pesado, né? Eu acho que mais do que burrice, é uma total ignorância. Tá certo. Além do que é crime. Além do que é crime. Forçar. Tá certo. E existe lei para punir cometer isso. crime, inclusive, né? Tá, Clever, rapidinho. O que a população no dia a dia poderia fazer? Tem o papel da secretaria onde você trabalha. Agora, a população, o que ela pode fazer contra o racismo? Primeiro, se policiar, para não se tornar um racista. Segundo, denunciar crimes raciais. E hoje foi até lançado em Minas Gerais o núcleo de atendimento a vítimas de crimes raciais e crimes de intolerância. Tá. Existe um canal, um número especial para o qual podemos ligar? Sim, está no folder. Está no folder, vamos ver aqui, Rua Aimorés 3025, Barro Preto, 3291-3573. É o núcleo de atendimento a vítimas de crimes raciais e de intolerância. Enquanto isso, nós vamos chamar o intervalo, desculpa. Vamos para um rápido intervalo, voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. É rapidinho, 3 minutos e voltamos já. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre consciência negra. E aproveito aqui para falar do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Crimes Raciais e de Intolerância. É um núcleo situado no Barro Preto, na Rua Aimorés, e que vai se tornar uma futura delegacia. O número é 3291-3573. Bom, Clever, vamos falar sobre cotas. O que você pensa sobre as cotas reservadas para os negros na Universidade Brasileira? As cotas são uma das ações afirmativas. No estado de Minas Gerais, o sistema de cotas já foi instituído a partir de 2004 nas universidades Unimontes e na Universidade UENG, na UENG. Uma coisa interessante, quando nós fomos fazer uma audiência pública, para verificar se estavam sendo bem-sucedidos, e o reitor até disse, na época, que não era necessário ter cotas porque o grau de intelectualidade dos cotistas era o mesmo dos não cotistas. Então, ele achava que não haveria necessidade de ter mais cotas. Mas nós fomos contrário, porque foi através das cotas que nós conseguimos inserir mais negros nas universidades. Foi como se fosse um incentivo, um empurrão para que essas pessoas fossem para as universidades. Perdoe minha ignorância, e também talvez para a população em geral seja interessante. Hoje a população brasileira é brancos, pardos e negros. Qual que é o percentual de negros? Alguém consegue? O último número que eu tive acesso é que apenas 4% da população negra está matriculada nas universidades públicas. É muito pouco, né? Baixíssimo. Tá, muito baixo. Bom, agora as pessoas costumam criticar, Clever, dizendo que o fato de reservar uma cota para os negros significa tirar o espaço daquele que se preparou muito tempo, como se o negro não tivesse estudado. Isso não procede, já visto que a própria audiência apontou que o grau de intelectualidade é o mesmo. Porém, foi uma forma de incentivar a população negra a inserir na universidade, uma vez que sempre estiveram fora. Eles vão competir, a prova é a mesma, só que eles vão competir com as pessoas que vieram de escolas públicas, que têm baixa qualidade, né? Então, veja bem, então, eles estão competindo de igual para igual.
diferente se fosse da forma universal. Agora, quando se fala em qualquer política pública, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ProUni, são sempre questões muito delicadas, porque por mais que haja uma intenção democrática de gerar cidadania, de gerar a participação de todo mundo naquilo que é de direito de todos, há às vezes um uso político que se faz deste ou daquele programa, né? Bom, enfim, mas estamos aqui para julgar isso. Luana, nós vivemos ainda numa sociedade machista. Como que fica o papel da mulher negra na sociedade de hoje? Negra e mulher. Nós estamos falando aqui num processo, né, de exclusão do negro, da população negra. E aí nós temos que pensar que, infelizmente, se o negro é discriminado, a mulher negra ela é triplamente discriminada, né? Pelo sexo, pela questão de ser mulher, pela raça e pela classe social. Uma vez que a maioria das mulheres negras são pertencentes à classe pobre. Então, é como se a nossa luta fosse maior ainda, porque as barreiras que nós enfrentamos na sociedade são maiores também. Ok. De fato, a luta da mulher tem sido muito grande. Aquilo que ela alcança no cenário social hoje não pode parar por aí, né? Tem que continuar lutando. Com certeza. Bom, doutor Udes, um outro aspecto que me chama a atenção é o aspecto da publicidade. O senhor acha que já houve avanço? Nós falamos das telenovelas, mas nas publicidades já houve avanço com relação a brancos e negros ou ainda há muito preconceito? Se pode falar em avanço, acho que é um avanço ainda muito tímido. Basta assistir televisão, principalmente nas mídias, né, em que há a imagem, né? Basta assistir televisão, canal fechado ou aberto, né? Quando aparece a pessoa de cor negra, aparece numa escala muito reduzida, numericamente falando mesmo. Quando aparece é uma dentro de um universo de brancos, né? Mesmo quando há políticas... ou melhor dizendo, campanhas publicitárias políticas, de partidos políticos ou de governo, ou coisa que seja, que tende a mostrar caras diferentes, né, rostos diferentes, cores diferentes, ainda assim você vê alguns de olhos puxados, tantos poucos ali de cor mais escura e uma multidão de brancos. Então, eu acho que o avanço ainda está muito tímido, né? Essas pessoas são uma minoria social, mas não são certamente uma minoria numérica, né? Nós todos compomos a sociedade e devemos aparecer. Você se lembra de determinados outdoors de uma grande marca aí internacional, não vou dizer o nome, que colocava sempre uma criança branquinha e uma negra. Você acha que aquilo ali gerou mais preconceito ou ajudou a quebrar, por exemplo, o preconceito? É complicado dizer. Porque a imagem era muito forte. A imagem bom, mas normalmente a figura do menino negro é associada ou à prática de algum esporte, normalmente jogando bola na rua ou soltando papagaio, e eu não vejo isso com relação ao estereótipo do branco, né? Esses estereótipos ainda são muito fortes e são uma maneira de divulgar e de permanecer com o preconceito. De reprisar, né, a cultura de domínio do branco. Ok, Luana, como que você vê a questão da publicidade? Sim. Como não poderia deixar de ser, a publicidade também reflete o racismo presente na nossa sociedade. E agora, uma coisa que me alegra muito é que eu tenho visto uma mobilização muito grande para combater essas práticas racistas na mídia. Um exemplo que eu dou é o caso da propaganda da Caixa Econômica Federal, em 2011, que fez uma propaganda com um senhor representando o Machado de Assis. E aí o ator era um ator branco. E nós sabemos que Machado de Assis é um escritor negro. Então houve uma mobilização maciça nas redes sociais. Diante das falas de vocês aqui hoje, eu fico aqui pensando, faz parte do imaginário brasileiro, do nosso inconsciente coletivo, como diria Jung, essa questão do racismo, a questão do preconceito com relação ao negro? Vocês acham que isso faz parte mesmo? Faz. Implicitamente, veladamente? Tem projetado na sociedade isso. Tá bom, vamos responder aos telespectadores aqui. A Vanusa Costa diz assim: quando eu e meu marido Edivaldo decidimos que queríamos nos casar e avisamos as nossas famílias sobre a decisão, houve preconceito por parte de ambas. A minha mãe disse que não esperava que eu me casasse com um negro. Já a mãe de Edivaldo dizia que ele não deveria se casar com uma universitária
porque ela iria humilhá-lo pela formação superior à dele. Ficamos muito surpresos com o preconceito de nossas famílias, mas mesmo assim passamos por cima disso porque queríamos ser felizes. Graças a Deus, depois minha mãe e minha sogra mudaram de opinião. Perceberam que nada disso era importante para nós. Somos felizes e queremos sempre fazer um ao outro feliz. Clévia, seu pequeno comentário, por favor. Depois o Dr. Hudson. É lamentável, né, que ainda impera na mente das pessoas essa questão de diferenciar, né, e querer proibir e impor, né, é uma prática racista, né, e ela está introjetada, como a própria Luana disse, na mente, no subconsciente das pessoas. É preciso trabalhar e a educação tem papel fundamental em acabar com isso, né? Tá certo, doutor Hudson. Me chamou a atenção a seguinte parte. E quando a minha sogra me disse que eu não deveria, mãe, né? Enfim, não deveria me casar com uma universitária, porque ela depois pode me humilhar por ter um conhecimento maior ou coisa que seja. Uma universitária. Não se citou a cor da pele, né? Como há ainda esse velamento. Mas a segunda questão que me chamou mais atenção e que é o lado positivo e bacana dessa história é que com o convívio, com a convivência, com a intersubjetividade que surge a partir do convívio, isso acabou. Ou seja, há a possibilidade da reconstrução. Os preconceitos não devem nos escravizar. A gente pode mudá-los. Isso é construído culturalmente e pode ser desconstruído também nas relações que estabelecemos. Vanusa e Edivaldo, olha, um grande abraço, saudade de vocês, lembrança às nossas comunidades aí. Bom, Luana, a produção me chama a atenção que eu interrompi o seu raciocínio, desculpe, na hora que você dava o exemplo lá da propaganda da Caixa Econômica Federal. Desculpe, conclua, por favor. Não, tudo bem. Então foi isso. A Caixa levou ao ar uma propaganda em que o Machado de Assis era representado por um ator branco. E aí isso gerou uma mobilização nas redes sociais, muitas reclamações, denúncias na CEPIR, né, na ouvidoria, e aí a Caixa Econômica foi obrigada a refazer o comercial, onde o ator finalmente era negro, assim como Machado de Assis. Então, assim, é o que eu falei no início, eu sou bem esperançosa, eu acho que nós estamos caminhando, estamos nos mobilizando mais, né, para reivindicar os nossos direitos. Bom, eu queria aqui aproveitar para mandar um abraço para Fátima Silva, Fátima Sá, Albuquerque Júnior, Nícia da Silva e para o Carlos Nunes. E a vocês agradecer imensamente. Acho que temos ainda muitas questões para conversar, debater. Nossa democracia é jovem e isso exige a participação de vários setores da sociedade, para não dizer de todos os setores. Clévia, obrigadão. Luana, muito obrigado, volte sempre. E doutor Hudson, muito obrigado. Muito obrigado, às ordens. Antes de me despedir de você, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte, expressão de nossa fé católica e comunhão com a nossa igreja que está em Belo Horizonte. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais este capítulo da sua história, construindo a nossa casa, a Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar as informações sobre o programa pelo nosso site. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.